Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal do Ateliê Fabi Preus. Eu sou a Fabi, artesã aqui desse ateliê. Bom, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui, curte esse vídeo para que ele chegue para mais artesãs e que mais artesãs possam ter acesso aí a essa videoaula e produzir essa peça tão linda, prática e super econômica, né? Bom, aqui nessa videoaula você vai aprender comigo esse motivo aqui de crochê, aonde eu fiz esse trilho de mesa, que eu nomeei ele como vestígios de beleza. Por quê? Eu estava aqui em casa com muitas sobras de fios e então resolvi desenvolver uma peça linda e maravilhosa com essas sobras, porque é claro, né, que cada pedacinho ele pode sim se unir a outro e formar uma peça linda como essa aqui, que é a Vestígios de Beleza. Mas por que esse nome Vestígios de Beleza? Porque cada pedacinho dessas sobras que ficaram aqui para trás fizeram aí parte, né, eram parte de encomendas que já foram entregues, que já foram prontas há muito tempo. E então, elas deixaram esse pedacinho, deixaram esse vestígio, né, da beleza delas por aqui. E então, eu uni todos esses restos, né, todas essas sobras de fios e criei essa peça linda e maravilhosa. E aqui nessa videoaula você vai aprender comigo, então, esse motivo, que é super fácil e prático, tá? Para você produzir por aí. E depois, então, fazer toda a união e formar essa peça linda e maravilhosa. Eu produzi também um trilho do Vestígios de Beleza apenas com as cores Candy Colors. E pensa numa peça que ficou linda. Eu vou deixar a foto dela aqui só para você conferir, dar uma olhadinha. Que delicadeza que ficou essa peça. Quando uma cliente minha viu, ela já amou, já quis garantir logo de cara. Também é uma proposta bem linda. Eu tinha muitos sobras aqui dessas cores Candy Colors, que são essas cores em tons pastéis, né? Então, eu quis também fazer esse trilho todo nesse tom, né? E esse aqui eu fiz todo nesses tons mais vibrantes, nessas outras cores mais coloridas, que ficou tão lindo quanto também, né? Cada um tem a sua beleza. Então vamos lá para nossa videoaula. Eu vou estar utilizando a agulha 3,5, tá? Todos os fios que eu vou utilizar e que eu utilizei nessa peça são barroco número 6. Se você tiver aí barbante ou qualquer outro fio, você pode utilizar também sem problema, tá? Todos que eu utilizei aqui foram sobras, né, de fio barroco número 6, tá? Eu só não aconselho você a usar espessuras diferentes, tá? Utilize sempre a mesma espessura para sua peça aí, tá bom? Assim como nessa aqui que eu utilizei todas com o fio 6, tá bom? Você vai precisar de uma tesoura para o arremate e de uma agulha de tapeceiro e cola, tá? Também aqui para o arremate eu utilizo essa cola aqui Tech Bond, tá bom? Então, aqui com o meu fio eu vou fazer primeiro um anel mágico. Faço aqui o meu anel. Fiz aqui o meu anel e dentro do meu anel eu vou fazer, então, um ponto baixo. E aqui, ó, essa primeira carreira, ela é feita de bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Então, aqui, pra mim fazer um ponto alto, eu faria aqui uma correntinha, mas eu ainda não vou fazer. Eu vou laçar novamente, vou introduzir dentro do meu anel mágico, vou fechar 2 alcinhas. E aí, eu fecho as outras 2, certo? Agora, aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, venho dentro do meu anel mágico, aí laço, né, o meu fio, venho dentro aqui do meu anel mágico, fecho 2 alcinhas, laço novamente, venho dentro do anel, fecho 2, e aí, eu vou ter aqui 3 alcinhas, eu fecho as 3 de uma vez. Faço 1, 2, e vou fazer essa repetição até ter 8 bloquinhos aqui de 2 pontos altos fechados juntos, separados por uma correntinha, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu e já volto lá no final pra gente fazer o fechamento dessa primeira etapa aqui. Finalizei aqui os meus 8 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizei com as 2 correntinhas, agora eu já posso cortar esse fio aqui, tá? Eu vou alongar ele aqui e com a minha agulha de tapeceiro, eu já vou fazer aqui o fechamento e o arremate
dessa linha aqui. Eu fecho aqui, ó, bem o meu anel. Aí, aqui eu tenho as duas correntinhas que eu fiz, eu venho na primeira aqui, ó. Passo por elas. Levo esse fio. E agora, eu volto aqui com minha agulha, aqui dentro da alcinha da onde tá saindo, ó. Desse pontinho da onde tá saindo a minha linha. Eu passo ali a minha agulha e venho com a minha agulha aqui, nessas duas laçadas do fechamento do ponto alto. E levo pra lá. E aí, eu vou formar aqui, então, ó, um fechamento bem perfeito dessa carreira aqui. E aqui, você já pode arrematar o seu fio, tá? Da forma que você tem costume de arrematar aí já, tá bom? E aí, nós vamos seguir pra próxima carreira. Agora, então, com a nossa segunda linha já aqui, ó, como que eu vou fazer? Eu estou com ela aqui, eu pego a minha agulha, eu laço aqui, ó, duas vezes pra simular aqui o nosso ponto alto. E aí, eu venho dentro do espacinho aqui da separação com as duas correntinhas, laço lá, eu vou fechar duas alcinhas, vou laçar o meu fio, venho aqui dentro novamente, fecho duas laçadinhas, e aí, tenho 3 laçadas na minha agulha, eu vou fechar as 3. Aqui também são 2 pontos altos fechados juntos. Aqui, eu faço uma correntinha. E dentro dessa mesma alcinha, eu vou fazer mais 2 pontos altos fechados juntos. Agora, eu faço uma separação de 2 correntinhas. E aqui dentro, eu vou fazer da mesma forma, 2 pontos altos fechados juntos. Um ponto alto, fecho só a metade, laço lá dentro, fecho a metade e fecho todas. Uma correntinha e faço o meu segundo bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos. Aí, eu faço 1, 2 e vou fazendo essa mesma sequência por cada espacinho desse aqui. Então, nós vamos ter 8 lequezinhos desse aqui, de 2 pontos altos juntos, fechados juntos, separados por uma correntinha, com 2 pontos altos fechados juntos, tá? Então, vou fazer por toda a minha volta e já volto pra irmos, então, pra última troca de cores aqui. Cheguei aqui no final, então, da minha peça, eu já posso também aqui, ó, cortar o meu fio. E aí, eu venho com a agulha de tapeceiro, eu vou alongar aqui esse fio. E também vou fazer aqui o fechamento, para que fique perfeito aqui. Vocês estão vendo como que é bem facinho de fazer esse motivo? Ó, eu venho aqui na correntinha, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, ou na última aqui. Nós vamos fazer aqui também o fechamento, ó. E aí, ele vai ficar bem certinho, conforme é as outras alcinhas. E aí, você já pode também fazer aqui o arremate desses 2 fios, tá bom? E já vamos, então, para nossa última troca de cores. E as 2 últimas carreirinhas já do nosso motivo, lindo e maravilhoso. Vamos iniciar, então, agora a nossa próxima carreirinha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, inicialmente, pra imitar aqui, né, o primeiro ponto alto. Então, eu laço 2 vezes. Aí, eu venho aqui, ó, no espacinho onde tem 2 correntinhas, tá? Então, nesse espacinho aqui, eu venho, aí eu vou fazer o meu primeiro ponto alto, lacei, agora sim eu laço aqui as 2 juntas, ó. Não vai ser mais ponto alto fechado junto. E aí, aqui eu vou fazer uma correntinha dentro desse mesmo espacinho aqui. Eu faço mais um ponto alto. E aí, eu faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu venho no próximo espacinho com 2 correntinhas, não é nesse espacinho aqui, tá? É nesse próximo aqui, onde tem 2 correntinhas. E eu vou fazer a mesma sequência aqui, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E vou seguir pela mesma sequência. Agora, eu faço 5 correntinhas,
4, 5. E eu venho aqui e vou fazendo essa mesma sequência aqui por toda a minha volta e já volto para então finalizarmos com a última carreira da nossa peça. Eu finalizei aqui agora, ó, com as minhas 5 correntinhas e eu tenho essa imitação do ponto alto. Eu venho aqui em cima dessa imitação, né, desse ponto alto. Opa, tô laçada aqui. Eu vou passar aqui, ó, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? E aqui dentro, onde eu tenho uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui dentro dessa alça, eu vou fazer um total de 8 pontos altos. Então, eu fiz aqui, ó, 2, 4, 6, 8 pontos altos. E aqui dentro desse espacinho onde eu tenho o espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazer essa mesma sequência aqui, então. Vou fazer um ponto alto dentro dessa alça maior. E dentro desse espacinho aqui de uma correntinha, eu sempre faço um ponto baixo. Então, eu vou seguir por toda a minha carreira e já volto com vocês. Finalizei, então, aqui toda a minha carreira agora. Eu já posso, então, cortar aqui o meu fio. Aí, agora, você pode deixar um pedaço maior aí, de uns 15 centímetros, tá? Que aí nós vamos utilizar esse pedaço aqui para fazer a costura, tá? Aqui da nossa peça. E agora, aqui, então, eu alonguei o meu fio, ó. Opa! E aí, eu vou vir aqui. E aí, eu vou vir aqui, ó, em cima do meu ponto alto. Levo esse fio pra lá, ajusto aqui. Aí, eu venho aqui, ó, onde o fio tá saindo também, ó. Venho aqui e vou lá no ponto baixo. Aqui, ó, deixa eu só vir aqui pra vocês verem, ó. Venho aqui nesse ponto baixo ali na alcinha de trás dele. E levo esse fio lá pra trás. Ajusto certinho o tamanho aqui. E aí, ficou perfeito. Então, esse pedaço aqui a gente usa pra unir depois. Então, nessa videoaula, você aprendeu aqui a produzir aí um motivo em crochê pra você poder fazer toda a peça. Bom, aqui, esse motivo, ele ficou... Então, ele ficou com um total aqui, ó, de 13 centímetros, tá? Então, aí você às vezes me pergunta, Fábio, mas quantas pecinhas dessa, quantos motivos eu preciso fazer? Então, vai depender do tamanho que você vai produzir aí a sua peça, tá? Então, você vai fazer o primeiro, então, o meu aqui na minha tensão de pontos ficou com 13 centímetros. E a partir, então, dessa medida de cada motivo, eu vou saber quantos motivos eu vou precisar para deixar a peça do tamanho que eu desejo, seja de 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, né? Então, vai depender do tamanho que você deseja fazer e que a sua cliente, né, também pedir para você, tá bom? Então, e aqui também, ó, a mesma questão, tanto do comprimento quanto da largura, tá? Então, a minha aqui de largura eu fiz com 3, né, com 3 motivos, e aí... vai depender, então, aí do tamanho que você deseja chegar na sua peça, tá? Então, nessa videoaula é isso, né? Na próxima videoaula, nós vamos aprender, então, na parte 2, a como fazer aqui a parte da costura, tá? Então, eu vou fazer mais alguns motivos e depois que eles estiverem prontos, então, na parte 2 aí, né? Na segunda parte dessa videoaula, nós vamos aprender, então, a fazer a parte da costura, tá? Para que ela fique também uma costura bem perfeita aqui para sua peça e o seu acabamento fique lindo. Então, por agora, por essa videoaula, por essa parte 1, é isso, né, que nós vamos produzir os motivos, e então, na parte 2, nós vamos aprender a fazer a costura dessa peça. E deixe aqui também nos comentários o que você achou dessa peça, e qualquer dúvida também pode deixar aqui.